E aí, galera, tudo bem? Bom, a questão aí que envolve pra gente, né, a observação e recordar o que significam as estruturas para conseguir identificar qual é o tecido em questão. Então, a questão ela traz pra gente algumas características do tipo de tecido que a gente tem que descobrir qual é. Então, ele fala que nesse tecido a gente encontra células vivas, que a gente encontra a membrana celulósica cutinizada, isso daqui vai ser uma informação muito importante. A gente tem ali citoplasma sem cloroplasto, então já consigo identificar algumas características importantes. Por exemplo, se eu tenho célula sem cloroplasto, qual é a função que ela não vai executar? Aquela que está relacionada com o cloroplasto, que é a fotossíntese. Então, esse tipo de célula aqui, o tipo de tecido em questão, não vai realizar fotossíntese, ok? E a gente tem também células muito unidas, muito próximas, né, intimamente unidas. No nosso corpo, nós, animais, temos tecidos que têm essa característica aqui também, não é? Nosso tecido epitelial, nossa pele, tem células justapostas ali, né, células muito próximas, que têm que finalidade? Não permitir, ou melhor, dificultar, né, a entrada de micro-organismos e também a evaporação excessiva da água do nosso corpo. Então, tudo isso daqui serve pra gente, né, como elementos que vão dar origem a um tecido vegetal em questão, que vai ser de extrema importância para proteger o vegetal. Bom, duas coisas que eu quero destacar, né? Então, essas células muito unidas e células cutinizadas. Então, a célula muito unida, ela tem essa capacidade, né, de diminuir os espaços e isso evita a transpiração em excesso. Outra coisa é que, se a célula tem ali, né, cutina, célula cutinizada significa que tem cutina. O que é a cutina mesmo? Cuidado para não confundir com cutícula. Cutícula é uma região por cima, né, da estrutura ali do vegetal, que é formada por essa substância, a cutina. Então, cutina é uma substância de caráter hidrofóbico, que vai servir para impermeabilizar a superfície do vegetal. E tudo isso vai servir para proteger esse vegetal contra uma evaporação excessiva, uma perda excessiva de água. Então, é isso que a gente não quer. Ok? Se é isso que a gente não quer, eu tenho que passar uma cera aqui, eu passo uma substância de caráter hidrofóbico para que evite a perda excessiva de água. Junto células, para não permitir espaços, né? Cloroplasto não precisa ter, porque a função dela não vai ser realizar a fotossíntese. Por baixo dessa camada é que a gente vai encontrar células que contêm cloroplasto, tá? E células vivas dizem para mim que isso daqui não faz parte de um tecido de sustentação. O tecido de sustentação, ele pode apresentar células mortas, tá legal? Então, qual é o tecido em questão que a gente está observando aí? O tecido em questão é a epiderme. Tudo bem? Então, epiderme é o gabarito dessa nossa questão aí, tá legal? Um abraço e a gente se encontra na próxima.